algo no vento que sopra aqui que parece erradamente familiar, como se estivesse sussurrando segredos que preferíamos não ouvir. Não sei dizer se é minha imaginação, mas desde o primeiro instante em que pisamos nesta cidadezinha litorânea, senti como se um manto pesado tivesse sido jogado sobre mim. Vila dos Ventos, dizia o letreiro enferrujado na entrada da cidade. Com suas letras desbotadas e rodeadas por arbustos espinhosos, pareciam ter crescido sem propósito algum, exceto de sufocar qualquer resquício de vida. Eu, Marcos Farias, sabia que mudar para uma cidade assim não era a escolha mais óbvia, mas Laura e eu estávamos desesperados por uma mudança. São Paulo nos engoliu, nos sufocou com seu trânsito interminável, sua poluição que parecia não ter fim, e as contas que pareciam crescer como um câncer sem controle. Este lugar, com sua costa selvagem e ventos incessantes, prometia paz. Uma paz que talvez agora me parecia errada, demasiadamente inquietante. O casarão que alugamos ficava no final de uma rua deserta, poucos metros de onde o oceano batia violentamente contra as pedras. A casa era antiga, muito mais do que aparentava nas fotos, e com cada passo que dávamos em seu interior, parecia nos absorver mais profundamente em suas sombras. Era grande e espaçosa, do jeito que Laura queria, mas sua grandiosidade não trazia conforto. Ao contrário, parecia oca, como se a qualquer momento as paredes fossem se fechar sobre nós. Logo que chegamos, Clara, minha filha de 15 anos, ficou em silêncio. Seu rosto, normalmente animado e cheio de vida, parecia ter sido esvaziado de emoções. Perguntei o que ela achava da nova casa. Tudo o que ela fez foi olhar pela janela para o oceano. E como se ele estivesse chamando-a de alguma forma que eu não podia entender. É diferente, ela disse finalmente, uma expressão que parecia muito mais velha do que a de uma adolescente. Naquela primeira noite, Laura e eu nos deitamos tarde. Depois de um longo dia desempacotando caixas e tentando encontrar um mínimo de ordem em meio ao caos da mudança, senti meus olhos pesarem assim que minha cabeça encostou no travesseiro. O vento, que nunca parava de soprar, uivava do lado de fora como um animal ferido. Fechei os olhos, mas não consegui dormir imediatamente. Havia um ruído, um som sutil, um murmúrio vindo de algum canto da casa. Eram apenas estalos na madeira velha, eu disse a mim mesmo. Uma casa tão antiga como essa tem sua própria vida, seu próprio ritmo. Mas então os murmúrios começaram a se intensificar. Podia ouvir um som suave, quase como se fossem passos leves, movendo-se pelo corredor. Sentei-me na cama, tentando ouvir melhor, mas Laura dormia profundamente ao meu lado, como se nada pudesse perturbá-la. Levantei-me devagar e caminhei até a porta do quarto. Ao abri-la, senti o frio da noite me envolver e o som cessou abruptamente. Fiquei parado por alguns segundos, olhando para o corredor vazio. Não havia nada. Respirei fundo, dizendo a mim mesmo que era apenas a casa se acomodando, como uma velha senhora cujos ossos estalam sob o peso dos anos. Decidi ignorar e voltei para a cama, mas não foi fácil dormir. O vento do lado de fora continuava seu lamento interminável, e mesmo com os olhos fechados, não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo naquela casa. No dia seguinte, encontrei Clara sentada na escada da frente, olhando para o mar. Ela parecia hipnotizada pelas ondas, os olhos fixos no horizonte, como se esperasse que algo emergisse de lá. "Tudo bem, filha?" perguntei, sentando-me ao seu lado. Clara me olhou, mas parecia que estava a quilômetros de distância. "Pai, você ouviu alguma coisa ontem à noite?" Ela perguntou de repente, a voz baixa, quase um sussurro. A pergunta me fez gelar. Eu não havia mencionado nada a ela ou a Laura sobre os sons da noite anterior. "Pan? Como assim?" respondi, tentando não mostrar o desconforto que sentia. Eu ouvi passos. Do lado de fora do meu quarto, ela continuou sem tirar os olhos do mar. Como se alguém estivesse caminhando pela casa. Senti uma pontada de preocupação. Clara sempre teve uma imaginação muito vívida, mas havia algo no tom dela que me deixou desconcertado. A casa, o vento, a estranheza de tudo isso estava começando a afetar todos nós. Nada demais, provavelmente a casa velha rangendo. Tentei tranquilizá-la, forçando um sorriso. Ela não respondeu. Continuou a olhar para o oceano, perdida em seus pensamentos. Os dias seguintes foram igualmente estranhos. Laura parecia inquieta, mais cansada do que o normal, embora dormisse bastante. "Acho que é o ar do mar", ela disse, tentando rir da situação. Mas a verdade é que eu também sentia esse cansaço. Uma espécie de letargia se abatia sobre nós toda vez que a noite se aproximava.
Então, começaram os sonhos. No terceiro ou quarto dia, não sei ao certo, acordei com um sobressalto no meio da noite. Meu coração batia acelerado, como se eu tivesse corrido uma maratona. Eu estava suando, minha respiração irregular. O sonho que tive, não consigo descrever com clareza. Era como se eu estivesse preso em um lugar onde o tempo não existia. Tudo ao meu redor era escuridão, mas ao longe havia formas. Seres que se moviam de maneira irregular, como sombras deformadas. E eles me observavam. Sentei-me na cama, o vento lá fora parecendo zombar de mim, como se soubesse de algo que eu não sabia. Olhei para o relógio no criado mudo. 00:30 em ponto. Via algo nesse horário, algo que parecia despertar a própria casa. No café da manhã, no entanto, ninguém mencionou nada. Laura parecia ainda mais exausta. Clara ainda mais distante. Eu tentei me concentrar nas tarefas do dia, tentando afastar qualquer pensamento estranho. Contudo, havia algo que não podia ser ignorado. A sensação de que o tempo não fluía corretamente na casa. Nos relógios, as horas pareciam se arrastar à noite. Laura mencionou isso casualmente, como se fosse uma piada. Mas eu sabia que havia algo mais. Os ponteiros do velho relógio de parede na sala de estar pareciam retardar seus movimentos quando a noite se aproximava. Às vezes, olhava para ele e o ponteiro dos segundos parava por um instante, como se hesitasse antes de continuar seu trajeto. Com o passar dos dias, a tensão foi se acumulando. Os ruídos na casa se tornavam mais frequentes à noite. Clara continuava a ter pesadelos que ela mal conseguia descrever. Laura, por outro lado, começou a falar sobre uma voz distante que ela achava ouvir durante a madrugada. Ela descreveu como algo quase familiar, mas sempre vinha de algum lugar que ela não conseguia identificar. Por fim, decidi perguntar aos moradores locais sobre a casa. Fui até o mercadinho no centro da cidade, um lugar pequeno e mal iluminado, onde as prateleiras pareciam acumular poeira há décadas. Perguntei à senhora no balcão se conhecia a história da casa. Ela parou por um momento, o olhar fixo em mim, e depois soltou um sorriso nervoso. É um lugar antigo, muito antigo, disse ela, com um tom que parecia sugerir mais do que queria revelar. Muitos vieram antes de vocês, mas nem todos ficaram por muito tempo. Perguntei o que ela queria dizer com isso, mas a mulher apenas balançou a cabeça, evitando mais perguntas. Naquela noite senti que algo estava prestes a mudar. O vento, sempre presente, parecia mais forte, mais impiedoso, e no fundo da minha mente a lembrança daqueles sussurros persistia, como se me avisassem de algo que eu não conseguia compreender completamente. Mas naquela altura já estava claro. Vila dos Ventos guardava segredos sombrios, e nós estávamos apenas começando a descobrir. A sensação de estranheza não diminuiu nos dias que se seguiram. Na verdade, parecia intensificar-se a cada novo pôr do sol, como se algo profundo e antigo estivesse despertando sob a superfície da nossa rotina. Eu tentava ignorar, tentando me agarrar ao conforto de que era apenas o estresse da mudança, a adaptação à nova cidade, mas não conseguia deixar de notar que, à medida que a noite caía, a própria casa parecia se transformar. Foi numa dessas noites, quando o vento castigava as janelas com um fervor ainda mais violento que de costume, que percebi algo que nunca havia notado antes. Estava no escritório, organizando alguns documentos de trabalho, quando um movimento abrupto me chamou a atenção. Olhei de relance para o relógio de parede na sala de estar, um daqueles antigos, com pêndulo que veio junto com a casa. Os ponteiros estavam imóveis, congelados no exato instante em que a meia-noite se aproximava. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Podia ouvir o tic-tac, um som ritmado e quase hipnótico, mas os ponteiros não se mexiam. Era como se o próprio tempo tivesse parado naquele momento, hesitando diante de algo que eu não compreendia. Me aproximei lentamente, tentando me convencer de que estava imaginando coisas. No entanto, ao olhar mais de perto, notei que o pêndulo também havia parado. O som, porém, continuava ecoando, preenchendo o silêncio da casa. Laura. Chamei, minha voz soando hesitante no silêncio da sala. Nada. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento batendo contra as janelas e o tic-tac insistente, que agora soava como uma provocação. Foi então que vi. Pelo canto do olho, uma sombra deslizou rapidamente pela porta do corredor. Algo fugidio, quase impossível de definir. Virei-me bruscamente, tentando capturar o que fosse que havia visto, mas não havia nada ali. Apenas o corredor vazio e mal iluminado, estendendo-se na penumbra. Clara?
Tentei novamente, esperando que fosse minha filha, talvez andando pela casa sonolenta, mas o silêncio que seguiu minha voz foi sufocante. Um arrepio percorreu meu corpo. Algo estava terrivelmente errado. Fui até o quarto de Clara. Ao abrir a porta, encontrei-a dormindo profundamente, o rosto tranquilo em contraste com a atmosfera opressiva que parecia encher o resto da casa. Fiquei parado à porta por alguns segundos observando, tentando afastar a crescente sensação de desconforto. Nada parecia perturbá-la. Por um momento me perguntei se eu estava ficando paranoico. Talvez fosse apenas a minha mente, cansada e estressada com a mudança. Fechei a porta lentamente e me dirigi de volta para a sala. O relógio ainda estava lá, imóvel, mas o som do tic-tac havia cessado. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador do que o som insistente que havia preenchido o ambiente momentos antes. Sentei-me no sofá, tentando respirar fundo, mas a tensão no ar era palpável, como se a própria casa estivesse me observando, guardando uma coisa. Fechei os olhos por um instante, sentindo um cansaço avassalador tomar conta de mim. Quando os abri de novo, o relógio havia voltado a se mover, os ponteiros agora avançando lentamente, como se nada de estranho tivesse ocorrido. Mas eu sabia que algo havia acontecido. Algo estava acontecendo. E eu precisava entender o que era. No dia seguinte, o assunto não saiu da minha cabeça. Durante o café da manhã, olhei para Laura e Clara, tentando perceber se elas haviam sentido algo na noite anterior, mas ambas pareciam alheias à inquietação que me consumia. Laura, como sempre, estava distraída. Clara mal tocou em sua comida, seus olhos ainda perdidos naquele horizonte distante que ela parecia observar desde o primeiro dia em que chegamos. "Dormiram bem?" perguntei casualmente, tentando esconder minha ansiedade. "Sim", Laura respondeu automaticamente, sem olhar para mim, enquanto Clara apenas deu de ombros, sem tirar os olhos da janela. Decidi não insistir. Talvez eu estivesse exagerando, talvez fosse apenas minha imaginação me pregando peças. Ou talvez eu estivesse sozinho na percepção de algo muito mais profundo e perturbador. Ao longo do dia, tentei continuar com nossas tarefas normais. Laura saiu para fazer compras na pequena mercearia da cidade, enquanto Clara preferiu ficar em casa, trancada em seu quarto, como de costume. Eu, por outro lado, não conseguia parar de pensar no relógio, no tempo que parecia hesitar à meia-noite. Havia algo de incomum nisso, e eu precisava de respostas. De tarde, decidi dar uma volta pela cidade. A Vila dos Ventos era pequena, com suas ruas estreitas e prédios antigos, alguns claramente abandonados. Eu não conseguia deixar de notar como a cidade parecia presa em algum momento indefinido do passado. As pessoas com quem cruzava na rua pareciam sempre estar com pressa, mas nunca olhavam diretamente nos olhos. Era como se todos soubessem de algo que eu não sabia e evitassem qualquer contato prolongado. Fui até a biblioteca municipal, que ficava em um prédio antigo, pedras escuras, mal iluminado por janelas estreitas. O lugar era pequeno e empoeirado, mas havia uma calma ali que me tranquilizou. Comecei a vasculhar os arquivos locais, procurando alguma história sobre a cidade ou sobre a casa em que estávamos morando. Foi então que encontrei uma referência que me fez parar de repente. Um antigo recorte de jornal, amarelado pelo tempo, mencionava algo sobre desaparecimentos misteriosos em Vila dos Ventos, décadas atrás. O artigo falava de várias famílias que haviam se mudado para a cidade e, eventualmente, desaparecido sem deixar rastro. Os moradores evitavam falar sobre isso e a polícia nunca encontrou evidências concretas. Senti um nó no estômago. Algo muito errado havia acontecido naquela cidade e, de alguma forma, eu estava no meio disso. A sensação de que estávamos sendo observados, a estranha hesitação do tempo, os ruídos na casa, tudo começou a se encaixar como peças de um quebra-cabeça macabro. Naquela noite, decidi ficar acordado até a meia-noite. Precisava ver com meus próprios olhos se aquilo era real ou se eu estava enlouquecendo. Laura já havia ido dormir, e Clara trancada em seu quarto como de costume. Sentei-me na sala, com o olhar fixo no relógio, sentindo cada segundo passar de forma arrastada. Então aconteceu. O relógio mais uma vez parou. O tic-tac continuava, mas os ponteiros estavam congelados. O vento do lado de fora cessou abruptamente, e um silêncio avassalador tomou conta da casa. Eu me levantei, tentando manter a calma, mas meu coração disparava no peito. Algo se movia nas sombras. Não era minha imaginação dessa vez. Eu podia ver.
Criaturas, formas indistintas, movendo-se entre os cômodos da casa, como sombras que deslizavam entre as frestas de luz. Senti o pavor me consumir. Tentei correr até o quarto de Laura, mas meus pés pareciam presos ao chão, como se o próprio ar estivesse se tornando denso, sufocante. Olhei ao redor, tentando encontrar algo, qualquer coisa que me explicasse o que estava acontecendo. Foi então que vi, pelo reflexo da janela, uma figura alta e disforme, sem traços humanos, me observando. Sua forma era esguia, como um vulto distorcido. Seus olhos, se é que aquilo tinha olhos, eram buracos negros no meio da escuridão. A criatura se movia lentamente em minha direção. Quando me virei, porém, ela havia desaparecido. O relógio voltou a se mover, e o vento recomeçou a uivar do lado de fora. Fiquei ali, paralisado. Sabia que aquilo não era um sonho. Sabia que algo muito maior e mais terrível estava acontecendo naquela casa, naquela cidade. E de alguma forma, nós estávamos presos no centro disso tudo. Mas o pior era a certeza que agora se instalava em meu peito. Aquilo não havia acabado. Estava apenas começando. Na manhã seguinte ao que vi, ou melhor, ao que senti, que descrever aquilo como uma visão seria simplificar demais, acordei com o coração ainda pesado. Não havia dito nada a Laura ou Clara sobre o que aconteceu na noite anterior. O que eu poderia dizer? Que o relógio parou à meia-noite, que o tempo pareceu congelar, que uma criatura saída dos pesadelos me observou de dentro das sombras. Eles teriam me internado, achando que eu estava perdendo a cabeça. E, para ser sincero, nem eu mesmo tinha certeza se não estava. Tentei seguir a rotina como de costume, mas algo tinha mudado. Tudo ao meu redor parecia deslocado, como se eu estivesse vivendo em um reflexo distorcido da realidade. A casa parecia maior, os corredores mais longos do que antes, as janelas mostrando uma paisagem que, embora familiar, carregava uma estranheza impossível de definir. O oceano batia contra as pedras com uma violência maior, e até o vento, o maldito vento que nunca cessava, parecia carregar um lamento que antes eu não havia percebido. Clara, como de hábito, não disse muito. Ela continuava a olhar para o mar, como se houvesse algo lá que a chamava, algo que ela entendia e eu não. Laura também parecia cansada, exausta por algum peso invisível que a estava consumindo desde que chegamos. Eu tentava ignorar, mas a tensão na casa era palpável, quase sufocante. Foi então que, enquanto remexia nas tralhas que os antigos proprietários haviam deixado no porão, encontrei algo. Um velho livro, ou melhor, um diário, coberto por poeira e parcialmente danificado pelo tempo. A capa era de couro desgastado e as páginas estavam amareladas, algumas quase se desfazendo ao toque. Não havia título, apenas o símbolo de uma estrela de 5 pontas gravada no couro. A sensação de desconforto que senti ao segurar aquele diário foi imediata, mas não consegui soltá-lo. Sentei-me em um banco de madeira ali mesmo no porão úmido e sombrio. Comecei a folhear as páginas com cuidado. A caligrafia era irregular, como se quem escreveu estivesse com pressa ou desesperado. As primeiras páginas falavam sobre o cotidiano de um homem chamado Otávio. Ele era o proprietário anterior da casa, ou pelo menos um dos muitos que vieram antes de nós. No começo, os relatos eram banais, pequenos detalhes sobre a vida na cidade, o mar, o vento incessante. Mas conforme continuei a ler, as anotações começaram a ficar cada vez mais erráticas. Otávio mencionava sonhos estranhos, visões de criaturas nas sombras, muito semelhantes às que eu começava a perceber. Ele falava de dobras no tempo, momentos em que a meia-noite chegava e tudo parava, como se o mundo estivesse suspenso no ar por alguns segundos ou até minutos. As palavras, cada vez mais frenéticas, começaram a girar em torno de algo que ele chamava de o véu. O véu se ergue à meia-noite, e as coisas que não deveriam ser vistas atravessam. Elas vêm de um lugar além do nosso, um lugar onde o tempo e a realidade não são como conhecemos. Eles nos observam, nos estudam. Eles têm fome de algo que apenas nós podemos oferecer. Meus dedos tremiam enquanto eu lia. O véu, murmurei para mim mesmo. Havia algo naquele nome que fez meus pensamentos se agitarem. Era como se eu sempre soubesse que algo assim existia, mas estivesse tentando negar. A ideia de que a realidade fosse apenas uma camada fina, e algo mais existia por trás dela, algo antigo e terrível, começou a se enraizar em minha mente. As últimas páginas do diário estavam repletas de rabiscos quase ilegíveis, fragmentos de frases desconexas. Eles tomam, não podemos lutar, os sonhos são reais, não olhe diretamente para eles, o tempo se desdobra, perdidos para sempre.
Foi nesse momento que uma frase em particular chamou minha atenção, gravada de forma insistente, repetida inúmeras vezes ao longo de uma única página. O véu cairá, e quando isso acontecer, tudo se perderá. A repetição constante, como um mantra, me causou um arrepio profundo. Mas não foi só isso. Logo abaixo havia uma última anotação, mais calma e calculada, como se Otávio, em seus momentos finais de lucidez, quisesse alertar quem quer que lesse o diário. À meia-noite, eles se tornam visíveis apenas para aqueles que ousam vê-los. Se você os observar por muito tempo, eles saberão que você pode vê-los, e então você estará perdido. Fechei o diário com força, sentindo uma onda de pavor atravessar meu corpo. Aquele aviso ressoava em minha mente. Eu havia visto, mesmo que por um breve instante, a sombra na noite anterior. E agora? Estariam aquelas criaturas cientes de mim? Estariam esperando o momento certo para atravessar o véu por completo? Subi rapidamente as escadas do porão, como se algo estivesse atrás de mim, me observando, pronto para me agarrar. Quando cheguei à sala de estar, Laura e Clara estavam sentadas à mesa, alheias à tempestade que se formava em minha cabeça. Tentei agir normalmente, mas as palavras de Otávio martelavam na minha mente, incessantemente. O véu cairá. Durante o jantar, Clara olhou para mim de uma maneira que nunca havia feito antes. Seus olhos, tão parecidos com os da mãe, estavam distantes, mas havia algo mais, algo antigo. Pai, ela disse calmamente, você acredita que o tempo pode parar? A pergunta me pegou de surpresa e minha garganta secou. O que você quer dizer com isso, filha? Eu tenho sentido coisas estranhas desde que chegamos aqui, ela continuou, sem tirar os olhos do prato. É como se a cada noite, à meia-noite, o tempo não estivesse certo. Como se o mundo parasse por um momento ou duas realidades diferentes se cruzassem. Meu estômago revirou. Clara nunca tinha mencionado algo assim antes. Como ela sabia, e o mais perturbador, ela parecia falar como se isso fosse normal, como se já soubesse há muito tempo. Olhei para Laura, mas ela estava distraída, parecendo exausta como sempre, como se não ouvisse nada do que estava sendo dito. Por um instante, pensei que Clara sabia mais do que eu poderia imaginar. De alguma forma, ela estava conectada a tudo isso, mas não ousei perguntar mais. Algo me dizia que havia perguntas que eu não queria saber as respostas. Aquela noite, decidi que não poderia mais esperar. Precisava ver com meus próprios olhos o que acontecia à meia-noite. Preparei-me para o que viria, embora uma parte de mim soubesse que talvez não estivesse pronto. Laura e Clara foram para a cama cedo, e eu fiquei acordado, sentado na poltrona da sala, observando o relógio. À medida que o ponteiro dos minutos se aproximava da meia-noite, senti meu coração começar a acelerar. O ar na sala parecia mais denso, como se algo invisível estivesse me pressionando. O vento lá fora havia cessado completamente, e um silêncio opressor tomou conta de tudo. O ponteiro dos segundos avançou lentamente, e quando finalmente alcançou a meia-noite, aconteceu. O relógio parou. O tempo parou. Tudo ao meu redor ficou estático, como se o mundo tivesse sido congelado em uma única batida de coração. E então, elas apareceram. As criaturas, as sombras, moviam-se pelas paredes, pelas frestas de luz, distorcendo o ar ao seu redor, como se o próprio espaço estivesse sendo dobrado. Era como se eu estivesse olhando através de um vidro sujo, onde figuras informes se agitavam, mas não completamente visíveis. Porém, desta vez eu sabia que não estava sonhando. Elas estavam ali. Por algum motivo, eu podia vê-las. O diário estava certo. À meia-noite, o véu realmente se erguia, e aquelas coisas de outro mundo passavam para o nosso. Senti meu corpo congelar de medo, incapaz de me mover ou desviar o olhar. Uma das criaturas, maior que as outras, se aproximou lentamente, sua forma disforme quase tocando o teto. Foi então que cometi o erro. Eu a encarei diretamente. A criatura parou por um momento, e seus olhos, se é que podia chamá-los assim, se voltaram para mim. Um vazio profundo e infinito que parecia consumir tudo ao seu redor. Ela me viu. Ela sabia que eu podia vê-la. E então, em uma fração de segundo, a sala voltou ao normal. O relógio voltou a bater, o vento voltou a soprar e as sombras desapareceram. Mas eu sabia que havia algo diferente agora. Elas sabiam que eu as via. O aviso de Otávio ressoava na minha mente, cada vez mais alto. Você estará perdido. Eu havia cruzado um limite, e não havia mais volta. A noite seguinte ao encontro com aquelas criaturas foi o início de um pesadelo que eu jamais poderia ter imaginado. Tudo parecia ter mudado na casa.
Ou talvez o mais perturbador fosse que tudo estivesse exatamente igual. O que tivesse mudado fosse apenas a minha percepção. Eu podia sentir a presença delas, mesmo durante o dia. A qualquer momento parecia que elas poderiam atravessar o véu da realidade e aparecer diante de mim. Eu sabia que à noite elas voltariam. Laura e Clara não pareciam perceber nada do que estava acontecendo. Laura continuava cansada, cada vez mais exausta e distante, como se algo estivesse drenando sua energia. Ela mal falava comigo agora, apenas vagava pela casa, seus olhos sempre pesados de sono, mas incapaz de descansar verdadeiramente. Clara, por outro lado, permanecia obcecada pelo oceano. Eu a encontrava constantemente sentada na varanda, olhando fixamente para as ondas que batiam nas pedras com uma violência hipnótica. Seus olhos não piscavam. Ela mal falava. Naquela tarde, Clara estava na praia, sozinha. A maré estava baixa e o céu parecia ameaçar uma tempestade, mas ela continuava lá, olhando para o horizonte como se estivesse à espera de algo. Fui até ela, preocupado com o quanto ela tinha se afastado emocionalmente desde que chegamos à Vila dos Ventos. Clara, chamei enquanto me aproximava. O que está fazendo aqui sozinha? O tempo vai virar. Ela nem se virou para me olhar. Teus olhos estavam fixos em um ponto distante no mar. Eles estão vindo, pai, disse ela. Sua voz estranhamente calma, quase indiferente. Eles sempre vêm à noite. Meu coração gelou com suas palavras. Quem, Clara? Quem está vindo? Ela finalmente virou o rosto para mim, e o que vi em seus olhos me deixou sem fôlego. Não era minha filha quem me olhava de volta. Não. Havia algo diferente. Algo errado. Seus olhos estavam distantes, frios, como se estivesse vendo algo muito além do que qualquer ser humano pudesse compreender. Você também os vê agora, não é? Ela perguntou, sua voz tão serena que me deu arrepios. Eu sabia que em algum momento você veria. Eles estão aqui, pai. Sempre estiveram. Por um momento fiquei paralisada. Como ela sabia? Como Clara, minha própria filha, poderia entender o que estava acontecendo? Eu não conseguia acreditar que ela estava ciente da presença daquelas coisas, dessas entidades que se escondiam nas sombras da noite. Clara, do que você está falando? Tentei manter a voz calma, mas a ansiedade pulsava em minhas palavras. Eu os ouço todas as noites, ela continuou, voltando os olhos para o oceano. Eles sussurram para mim. Dizem que o tempo não é o que pensamos que é. Dizem que o véu entre nosso mundo e o deles é frágil, que eles podem atravessá-lo quando quiserem e que nós somos apenas sonhos para eles, não importamos. Cada palavra dela era como uma adaga de gelo perfurando minha mente. Algo estava muito errado com Clara. Aquela não era mais a minha filha, ou pelo menos não era a mesma de antes. Havia algo agindo através dela, algo que estava tentando me avisar, ou me amedrontar. Eu não quero ouvir mais isso, disse, segurando seus ombros e a virando para me olhar de frente. Você está assustada, Clara, e eu também estou. Mas nós vamos sair daqui. Vamos encontrar uma maneira de sair dessa cidade e esquecer tudo isso, certo? Vamos voltar para a nossa vida. Ela apenas sorriu de um jeito que não combinava com a filha que eu conhecia. Não podemos ir embora, pai. Não entende? Já estamos presos aqui. Eles nos escolheram. Me afastei, com o coração acelerado. As palavras dela ecoavam na minha mente como um feitiço, repetindo-se incessantemente. Eles nos escolheram. Comecei a caminhar pela praia de volta a casa, sentindo uma ansiedade que só piorava a cada passo. Não sabia o que fazer. Como poderia lutar contra algo que eu mal compreendia? Chegando à casa, encontrei Laura sentada no sofá, olhando para o nada. Ela parecia ainda mais pálida do que de costume, sua pele tão fria quanto a noite que estava por vir. Eu me sentei ao seu lado e segurei suas mãos, sentindo como estavam geladas. Laura, precisamos falar, disse, tentando reunir a coragem para contar o que estava acontecendo. Mas ao olhar para seus olhos vidrados, soube que ela já sabia. Eu ouço Marcos, ela murmurou, quase inaudível. Eu ouço as vozes à noite. Elas vêm até mim enquanto eu durmo. Se é que estou realmente dormindo. Elas me dizem coisas que eu não entendo. Dizem que não adianta lutar. Minha respiração ficou pesada. O que estavam fazendo com minha família? Senti a raiva borbulhar dentro de mim, misturada com o medo. Eu queria lutar contra essas entidades, essas coisas que estavam nos corroendo por dentro. Mas como poderia? Elas eram invisíveis, intangíveis, algo que minha mente humana não conseguia compreender. As horas passaram lentamente. O crepúsculo deu lugar à escuridão completa. Com ela veio o silêncio opressor que eu já conhecia.
O relógio, como sempre, começou sua contagem regressiva para a meia-noite. E eu sabia o que viria a seguir. Me preparei. Sentei-me na sala com o diário de Otávio ao meu lado, tentando decifrar o que mais poderia estar escrito ali. Algo que me desse uma resposta, uma solução. Mas as páginas estavam sujas, quase ilegíveis. E a maioria do que estava escrito já não fazia sentido. Quando o relógio começou a se aproximar do número 12, senti a pressão no ar mudar. Era como se o ambiente inteiro estivesse se dobrando sobre si mesmo. Um peso invisível que empurrava para baixo, sufocando o ambiente. Laura e Clara já estavam dormindo, ou pelo menos em seus estados de sonolência inquieta. Eu estava sozinho para enfrentar o que estava por vir. À meia-noite, o som do relógio parou. O tic-tac, que antes soava como uma âncora para a realidade, cessou, e a casa mergulhou em um silêncio tão profundo que parecia não haver mais vida nela. Então, eu os vi novamente. As sombras se moviam pelas paredes, sinuosas, distorcidas, como reflexos distorcidos em um espelho quebrado. Elas pareciam estar se movendo com mais propósito agora, como se estivessem cada vez mais conscientes de minha presença. Uma delas, a maior, parou diante de mim. Senti seu olhar sem olhos sobre mim, e um frio paralisante percorreu minha espinha. Eu sabia que não deveria olhar diretamente para ela, mas não pude evitar. O que vi, embora sem forma definida, foi algo que desafia a descrição humana. Algo tão profundamente errado que parecia estar além do conceito de existência. Ela começou a se aproximar, lentamente, como se estivesse testando os limites da minha resistência. Meu corpo inteiro gritava para correr, mas eu sabia que não adiantaria. E foi nesse momento, quando estava prestes a sucumbir ao terror absoluto, Clara apareceu no topo da escada. "Papai", disse ela calmamente, sem nenhum medo em sua voz. "Ela só quer te mostrar." "Mostre a ele", disse, olhando para a criatura. Eu não sabia se aquilo era Clara falando ou algo que falava através dela. A sombra se ergueu ainda mais alta e tudo ao meu redor começou a distorcer. O ar ficou pesado, a gravidade parecia me esmagar. Então a sala desapareceu. Por um breve segundo, eu estava em outro lugar. Lugar sem tempo, informe, um vazio infinito, onde entidades tão antigas quanto o próprio universo observavam. Eu soube então, com uma certeza aterradora, que nós éramos apenas fragmentos. Pequenos ecos de uma realidade muito maior, muito mais velha. Eles existiam antes de nós e continuariam a existir muito depois que fôssemos esquecidos. Nós, humanos, éramos apenas breves sonhos, prisioneiros de nossa própria ignorância. De repente, tudo voltou ao normal. A sala estava de volta, o relógio voltou a bater. Mas eu sabia que nada era mais o mesmo. Eles estavam se preparando para algo maior. Clara agora pertencia a eles. Fiquei ali, sem fôlego, compreendendo a verdade. O véu não apenas separava os dois mundos, ele estava caindo. Desde aquela noite, tudo começou a desmoronar de forma rápida e inexorável. O que eu havia visto, ou melhor, que haviam me mostrado, não era uma ilusão, não era um pesadelo do qual eu poderia acordar. Eu sabia, com uma certeza terrível, que o véu que separava nossa realidade de algo muito mais antigo e incompreensível estava prestes a se romper por completo. E quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. Nos dias seguintes, Clara parou de interagir comigo e com Laura. Passava a maior parte do tempo na praia ou trancada no quarto. Havia algo nela que não era mais humano, algo que transcendera o que eu compreendia. Sua voz, quando falava, era suave e distante, como se viesse de muito longe, num lugar onde o tempo não existia. Ela falava cada vez mais sobre eles, as criaturas que nos observavam. "Eles estão perto, papai. Tão perto." Laura, por sua vez, afundava cada vez mais em um estado de exaustão absoluta. Parecia que sua energia estava sendo drenada, como se algo invisível estivesse se alimentando de sua vitalidade. Teus olhos, outrora cheios de vida, estavam vazios e sem brilho. Às vezes eu a pegava parada diante de uma janela, olhando para fora, sem dizer nada. Seus lábios movendo-se em murmúrios inaudíveis, como se ela também estivesse se comunicando com algo além deste mundo. Eu não sabia o que fazer. Cada noite trazia mais do mesmo. Paralisia do tempo à meia-noite, o surgimento das sombras, aquelas entidades imateriais que vagavam pela casa, sempre à espreita. A cada dia as distorções na realidade se tornavam mais evidentes. Havia momentos em que eu andava pela casa e de repente percebia que o corredor não terminava onde deveria. Ele continuava, se esticava de maneira impossível, dobrando-se sobre si mesmo, até que eu fosse forçado a fechar os olhos e recuar, antes que perdesse a razão.
Outras vezes, portas abriam para lugares que não pertenciam à nossa casa. O quarto de Clara, uma vez, levou-me diretamente à praia, onde o mar estava parado, congelado no tempo, como se o próprio oceano tivesse sido arrancado da realidade. As criaturas, sempre espreitando nos limites da minha visão, pareciam mais ousadas, mais presentes. Cada noite, elas se aproximavam mais. Naquela tarde, Laura me encontrou na sala de estar, sentada ao lado da lareira, envolta em uma manta. Seu rosto estava pálido como a cera, e seus olhos tinham olheiras tão profundas que pareciam cavidades vazias. Ela sentou-se ao meu lado sem dizer nada. Por um longo tempo ficamos em silêncio. Havia uma tensão no ar, algo não dito, mas terrivelmente real entre nós. Marcos, ela finalmente disse, sua voz fraca, eu não consigo mais lutar contra isso. Eu olhei, sem saber como responder. A verdade era que eu também não sabia como continuar lutando. Quer que estivesse acontecendo, estava muito além de nós, muito além da nossa compreensão. Havia forças em ação, forças que desafiavam tudo o que sabíamos sobre o mundo. E nós estávamos presos no meio disso, impotentes, como insetos em uma teia tecida por algo muito maior do que nós. Eu sinto como se algo estivesse sugando minha alma. Laura continuou, sua voz tremendo. Toda vez que durmo, sonho com lugares que não existem. Lugares onde essas coisas estão me esperando. Eles querem me levar, Marcos. Eles querem nos levar. Eu não sabia o que dizer. E poderia dizer. Eu mesmo estava à beira do desespero. E a única coisa que me mantinha em pé era o instinto de proteger minha família. Mas como eu poderia protegê-los de algo que não conseguia ver? E algo que estava além da nossa compreensão? À medida que a noite se aproximava, a sensação de iminência aumentava. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo definitivo. O véu estava se tornando cada vez mais frágil, e eu podia sentir a pressão dele quase se rompendo. À meia-noite, como esperado, o tempo parou. O silêncio que tomou conta da casa era diferente, mais pesado, quase palpável. Não era mais apenas a ausência de som, mas uma ausência de tudo. A própria existência parecia suspensa. A sala de estar onde eu me encontrava se dissolveu em um nevoeiro opaco. O relógio parou de bater, mas desta vez eu sabia que era mais do que uma pausa temporária. Era o fim. Clara desceu as escadas, movendo-se como um fantasma, seus pés descalços não fazendo barulho no chão de madeira. Sua expressão era serena, mas seus olhos brilhavam com algo que eu não conseguia identificar. Não era medo, não era tristeza, era aceitação. Pai, ela disse suavemente, eles estão aqui. O véu vai cair hoje. Eles vão atravessar. Meu coração disparou, mas eu não sabia como reagir. Não havia mais nada que pudesse ser feito. Eu sabia disso. Sabia. Elas, as criaturas que habitavam as sombras, estavam prestes a se revelar completamente. Foi então que elas apareceram. As sombras tomaram forma diante de mim, não mais como vultos indistintos, mas como figuras altas, disformes, com olhos negros e vazios, desprovidos de qualquer traço de humanidade. Eles não precisavam de palavras para me fazer entender. A sensação de pequenez que senti naquele momento foi esmagadora. Essas criaturas, esses seres de outra dimensão, eram muito mais antigos do que qualquer coisa que eu pudesse conceber. Nós, humanos, éramos irrelevantes diante de sua vastidão. Pequenos fragmentos de uma realidade que eles já haviam atravessado incontáveis vezes. Eles não nos atacaram. Não havia necessidade. Eles não precisavam fazer nada, exceto existir. A simples presença deles era suficiente para quebrar qualquer resistência, qualquer vestígio de esperança. A realidade ao meu redor começou a desmoronar, lentamente. As paredes da casa se desfizeram, como se fossem feitas de areia, e além delas, havia apenas o vazio. Um vazio infinito, onde essas criaturas habitavam. Clara, de pé ao meu lado, estendeu a mão para uma das criaturas. E para minha surpresa, ela a tomou gentilmente, como um pai acolhendo uma filha. Eu quis gritar, quis puxá-la de volta, mas algo me impedia. Era como se tudo em mim já soubesse que era tarde demais. Eu havia falhado. Nós estávamos condenados desde o momento em que chegamos à Vila dos Ventos. Laura estava ao meu lado, mas já não era mais Laura. Seus olhos estavam opacos, sua expressão vazia. Ela se levantou lentamente e caminhou até as sombras, como se estivesse sendo chamada por algo irresistível. Eu sabia que, uma vez que ela atravessasse aquele limiar, nunca mais haveria. O véu havia caído. Eu fiquei parado, observando enquanto minha família era consumida por aquelas sombras antigas e indizíveis. E no fundo sabia que logo seria minha vez. Não havia como escapar.
Não havia para onde fugir. Quando o último fragmento de nossa realidade desapareceu, eu compreendi a verdade. Nós nunca tivemos escolha. Sempre fomos deles. Sempre seríamos.